Bem-vindos ao nosso podcast aqui na Rádio Anjos, especialmente para você que acompanha nossa rede social, Facebook, YouTube, Instagram e agora também com o nosso site www.radioanjos.com.br. Essa é a oportunidade da programação com uma palavra, uma esperança, né, uma fé sobrenatural alcançar você e toda a cidade de Maracaju. E como eu gosto de dizer, né, aqui nos confins da terra, essa palavra tem chegado a muitos corações. E hoje, especialmente aqui no estúdio da Rádio Anjos, eu recebo para a gente conversar aqui, bater um papo, né, e falar de muitas obras da fé também, o doutor Gabriel Marcondes. Doutor, bem-vindo ao estúdio pela primeira vez, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, Denis, pelo convite, né? De estar podendo fazer parte desse projeto de vocês aí, muito especial para levar a palavra de Deus, né, para as pessoas, para poder, em algum momento, assim, poder estar contribuindo, né? Com certeza, né? Vai estar contribuindo, falando um pouco da sua história, né? Falando um pouco, né, desse momento em que você começou e se interessou. O que te motivou a buscar a medicina, né? A se especializar, a estudar sobre isso, dedicar sua vida através do conhecimento e desse estudo da medicina. Ô, Denis, desde criança, cara, eu tinha um sonho de ser médico, né? Eu tive uma experiência muito difícil na minha infância, quando a minha mãe adoeceu. Ela teve o diagnóstico de câncer. E aí, o médico disse para nós que ela tinha um tempo de vida. E era muito. Nós íamos perder ela muito rápido. E aquilo lá me marcou muito, desde criança. E foi um baque muito forte para nossa família. E aí, eu já queria ser médico antes, entendeu? Foi uma coisa que me inspirou. Eu acho que aquela sementinha ali que eu poderia contribuir ou ajudar alguém, porque eu achei que a cura estava na medicina, muitas das vezes. E não foi o tempo que o médico disse para nós. Minha mãe não faleceu de câncer, glória a Deus por isso, né? Ela foi curada. Eu, eu acredito que foi pela fé que ela teve e da oração da nossa família. Minha mãe viveu ainda mais 10 anos e nem foi esse motivo que veio a causa da morte da minha mãe. Minha mãe faleceu por meningite, mas nós passamos por tempos muito difíceis. Então a minha trajetória ela iniciou lá na minha infância. E desde lá, cara, eu sempre acreditei e eu nunca desisti desse meu sonho, que foi crucial, assim. Eu sempre tive essa determinação e essa persistência. Se uma pessoa um dia ela conseguiu se tornar aquela pessoa que ela sempre desejou ser profissionalmente, por que que eu também não posso? O impossível, a gente que coloca os limites. Se você ter determinação e persistir, você vai conseguir atingir o objetivo que qualquer profissão que você quiser ser. Todas elas são difíceis, todas. Mas aquilo que você gosta de fazer, você luta, você é mais fácil, né? Então, eu sempre tive dificuldades, né? No meu estudo, sempre. Na minha adolescência, eu descobri que eu tinha TDAH, então eu tinha uma deficiência, uma dificuldade mais de aprendizado. Então, isso tudo eu comecei a tratar em terapias, tudo. Mas quando consegui fazer esse diagnóstico, eu comecei a tomar medicamentos que me ajudavam a estudar. Então, eu consegui. Glória a Deus por isso, que eu sempre tive fé. E eu nunca desisti. E que Jesus nunca desistiu de mim. E a questão da medicina, eu queria sempre ajudar o próximo. Ajudar em alguma doença, alguma situação que ela estivesse passando, eu vou levar alguma notícia de bem. Eu sempre quis fazer isso. Hoje eu consigo fazer pela minha profissão. Porque quando você entra num hospital, um ambiente hospitalar, quando eu entrei na medicina, você chegar num ambiente, todos os pacientes em situações delicadas, um paciente acabou de internar, outros pacientes já estão nos deixando, são várias situações difíceis. E você conviver com aquele ambiente todos os dias é pesado você voltar para sua casa.
Você tem um ambiente muito estressante, muito triste, muitas das vezes. E eu comecei, em todo momento que eu conseguia falar de alguma coisa boa para alguém, eu sempre dava esperança para as pessoas, mesmo acadêmico. E foi com isso que eu consegui levar a medicina. Nas horas difíceis de estudo, eu sempre falava, não, eu estou fazendo isso aqui por mim e para ajudar alguém um dia. Vou ter acesso para poder cuidar das pessoas melhores. E quando eu queria sempre fazer pro lado da alguma coisa de cirúrgica, coisa de trauma, enfim. Quando eu passei o estágio na cirurgia geral, eu vi que é um ambiente muito pesado, muito agressivo, questão de cirurgia mesmo. Eu comecei a perceber uma coisa triste ali. Eu não era o meu perfil de pessoa, entendeu? E eu falei, esse aqui eu não vou conseguir levar por muito tempo, vai me desgastar muito. E quando eu entrei na parte da pediatria, eu amo criança demais. Mas a criança, quando você tá no hospital, ela adoece, é muito triste. E uma época na minha parte de faculdade, eu adoeci. Eu fiquei com depressão, porque você vê uma criança doente, você pega vínculo com ela, você atende ela todos os dias. Às vezes eu ia pro hospital, ela não tava mais lá. Ela tinha ido a óbito, de alta. Então eu tenho você se apega muito. Eu não conseguia dividir a profissão e a minha vida pessoal. Então eu desisti falei assim, não, pediatria eu sei que eu não vou conseguir fazer. Quando eu entrei na parte da ginecologia, a minha primeira experiência, quando eu vi um bebê nascer, eu vi aquele ambiente todo agradável, pessoas chorando, rindo, quando você vê a vida acontecer, né? O médico, a primeira pessoa que encostar no bebezinho é você. Aquilo lá me encantou de uma maneira, eu falei assim, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero fazer isso todos os dias. E, eu, e depois que eu decidi a me tornar médico e obstetra, foi muito fácil para mim, assim. Eu falei assim, ó, eu me encontrei profissionalmente. Uma coisa é você trabalhar por alguns bens, para você ter algum retorno. Outra coisa é você fazer aquilo que você gosta. Você vai feliz fazer, mesmo cansado. Você sai de lá, às vezes acabado, de cansado, mas você fez uma coisa que você gosta, você fez alguma coisa por alguém. Você, aqueles momentos de dor, você levou uma esperança, você entregou o bem mais precioso na vida de uma pessoa. É, é muito emocionante eu falando assim, como profissional, de fazer parte da vida dessas pessoas que nasceram. Eu participei do nascimento. E eu me sinto, cara, todas as vezes assim, um amigo de Deus, sabe? Que Deus que colocou, iniciou aquela gestação. Deus que planta essa semente. E você acompanhar e entregar para a família, eu sinto um amigo de Deus. A maioria das vezes eu entendi isso, entendeu? E Deus tem um propósito na minha vida muito grande, que era para fazer isso na vida das pessoas. É realmente é emocionante mesmo saber Uhum, que, né, você teve toda essa vivência, né? Mas voltando um pouquinho, quero, né, saber um uhum, pouco sobre, né, no começo, quando você decidiu ir para medicina, falar, vou estudar medicina, uhum, né? Onde você decidiu estudar, para onde você foi, né? uhum, Essas viagens foi com a família, foi sem a família, né? uhum, Para entender um pouquinho mais, né? Como que é um desafio para, às vezes, uhum, quem se interessa também, né, uhum, fazer medicina, né, quem uhum, sabe aí tem aí um conselho importante, né, uma dica importante para quem busca também uma experiência ou um testemunho de que, né, seu, sua vida foi, né, estudar uhum, e se dedicar a isso, né? Então, uhum. qual seria hoje, né, uma dica importante, né, para uma pessoa que está querendo fazer medicina? Olha, uma dica, eu acho que essencial é você estar perto de pessoas que acreditam em você. Esse é o fundamental.
pessoas que torcem por você, que acreditam no seu sonho, junto com você. Esse aí, eu acho que é a principal direção que a pessoa tem que ter. Estar do lado de pessoas que acreditam nela. E seguir o caminho das pessoas que já teve essa experiência, né? Pedir conselhos, a humildade de saber que a gente não sabe tudo e aprendizado. As pessoas que estão do lado, Deus manda anjos na vida da gente para cuidar da gente. E a direção é guiada por Deus, você pode ter certeza. Realmente, essa parte, né, concordo com você que É, os anjos eles estão, né, a todo momento subindo e descendo o céu, é. né, a favor daqueles que amam a Deus, né? Uhum, Uma palavra profética aí uhum, uhum, sobre nossas vidas é que, né, até Jesus ele deixou, né, uhum, seus anjos, né, a servir uhum, nessa terra em nosso favor, né? uhum, Então, realmente, tudo que você está falando aí é muito edificante, uhum, né? É algo maravilhoso, assim, de uhum, experiências que as pessoas podem, né, tirar uma, um conselho valioso a uhum, respeito, né, da sua vivência desse tempo, uhum. né? Mas agora sim, né, nós estamos lá agora você falando sobre, né, o parto, sobre toda essa dedicação, né, que você tem sobre Uhum. a sua profissão, né? E me veio a memória que você também, né, vai ser lembrado, né, por toda a vida dessa família, né? É, Então, do pai, da mãe, da é. criança, né, vai Aham, estar lá, né, uma referência, né, aham. diante, diante do tempo, e o tempo não vai apagar. Você tem menção, mais ou menos, ideia de quantos partos você já fez? Eu acredito que só aqui em Maracaju deve ter feito mais ou menos de 5 mil a 6 mil partos, né? Porque aqui em Maracaju, em especial, o volume de nascimento é muito grande. Porque acredito que 20, 30%, não sei se é só aqui, eu acho que vem de fora para ganhar aqui em Maracaju. Porque aqui é um centro de referência para cidades vizinhas. Então aqui em média nasce de 2 a 3, né, bebês por dia. Ontem mesmo eu fiz 4 partos. Entendeu? Às vezes nasce 5, 6. Uma vez aqui em Maracaju nasceu 10. 5 partos normal e 5 cesáreas. Foi um dia todo. Então tem dia que a gente fica. Tem dia que não nasce nenhum, mas a média aqui em Maracaju, 2 a 3 bebês por dia. Então já faz 10, 11 anos que eu já estou aqui, né? Lá na minha residência, são 3 anos de especialidades, né? Da ginecologia e obstetrícia. Então, desde quando você chega no plantão, já tem bebê nascendo um atrás do outro. Então aí é uma média em 3 anos, é 2 até 3 mil partos que você acompanha. Tanto parto cesariano quanto parto normal. É muito. É todo momento. Não para de nascer. Realmente são números incríveis, né? É, Tudo isso de partos, é. realmente, todos esses partos. E, assim, eu sei que dentro desse ambiente existe, né, o saldo também, né, Uhum, tem assim, algumas perdas, né? Eu falo uhum. assim, para a gente Sim. não fugir também desse número, assim, como você lida com essa situação, assim, às vezes tem um caso que não aconteceu tudo que estava, né, previsto, como que você lida com isso, esse momento? Olha, no começo, sim. Até hoje eu tenho uma enorme dificuldade para eu conseguir dar a continuidade. Porque todos os partos que aconteceram bem, a gente sempre lembra, mas eu nunca esqueci daqueles que eu perdi. Eles, eu convivo com eles. Não é por falha médica, mas alguma coisa não aconteceu do jeito esperado daquela paciente ou daquele casal, daquele bebê. Alguma coisa, algum propósito tinha em cima daquilo ali. Porque você, profissionalmente, você vai acompanhando, tá tudo bem. Por mais que ela seja de alto risco, às vezes baixo risco, de repente a gestação para. Então é um baque muito forte para a família e para mim também. Porque a gente sofre, a gente pega um carinho enorme pelo paciente, pelo bebê, e de repente aquilo não acontece. Muitas das vezes eu revoltava com Deus, entendeu? Por que, Senhor, que está acontecendo? Eu não quero ver isso aqui, eu não queria estar nesse momento, não queria. Então a gente tem que ter habilidade em Deus para poder estar conversando com a paciente, poder estar orientando para ela não desistir e dar um conforto maior em cima da palavra de Deus. Porque a carne é fraca, a gente
a gente é ser humano, né? E eu sou muito sensível, eu me apego, eu tenho muito amor no que eu faço. Eu quero entregar o meu melhor para as pacientes, que elas se sintam seguras. E eh, eu fui entender um pouquinho isso aí até quando eu tive os meus filhos. Eu não sabia o que que era amor na minha vida. Eu não sabia, eu fui entender isso quando nasceu a minha filha. Até eu fiz o pré-natal dos meus dois filhos, fiz o ultrassom deles todos, no dia do nascimento, eu queria fazer. Eu não consegui fazer porque eu não parei de chorar. E eu fui entender aquele choro de todos os pacientes que passaram por mim quando fui nascer o meu filho. E aí eu fui entender o que que era amor. Quando eu comecei a me escovar, eu chamei um professor meu para fazer, para me auxiliar. Ele até riu, né? Falou, "Duan, eu vou deixar ele até onde ele consegue." Na hora, quando eu desci minha esposa para internar, minha perna já estava tremendo. Então é uma coisa. Eu entendi que é um presente de Deus. O filho da gente, ele vem como uma forma de presente. Porque através dos nossos filhos acontece a nossa transformação. Que a gente não começa a pensar mais na gente, a gente começa a querer o melhor para os nossos filhos. Enfim, voltando lá do parto da minha filha, quando a minha esposa entrou no centro cirúrgico, eu comecei a chorar e choro e não parei. E você, para operar, você não pode estar chorando, não pode cair uma lágrima ali dentro, né? Uhum. E o professor falou assim: hoje você vai ficar como pai, fica assistindo ali. E nasceu minha filha, aquela transformação maravilhosa. Eu não parava de chorar, cara. Minha esposa já tinha subido pro quarto e eu não parei. O choro não parava, porque era muito. Eu fui entender que eu tava passando muito medo. Eu passei muito medo no pré-natal da minha filha e do meu filho também. Porque você, pai, eu vendo eu como pai, eu sabia que a qualquer momento poderia dar ruim por causa da minha profissão. Muitas das vezes, às vezes tinha algumas perdas na mesma semana que minha filha tava, e eu chegava em casa, eu não podia passar aquilo pra minha esposa, eu não podia, pô, eu como marido, eu tinha que dar segurança. E aí é essa coisa muito difícil. Meu Deus do céu. Foi, foi, foi muito difícil, mas glória a Deus por isso, que deu tudo certo e vem dando. Rapaz do céu, é forte. Fala isso, velho. É muito. Quando a gente tem um filho da gente, a gente começa a transformar. A gente começa a enxergar Deus de verdade. Começa a entender que Deus, ele manda os nossos filhos pra tratar a gente, pra cuidar da gente, muitas das vezes. Todas as vezes eu acho. Quando eu olho pra minha filha, às vezes eu chego em casa madrugada por conta da minha profissão, e eu entendo que eu colocava a minha profissão em primeiro lugar. Era em primeiro lugar. Eu colocava o paciente sempre em primeiro lugar. E com o tempo, que meus filhos foram crescendo, eu não conseguia sair de casa. Eles viam saindo, eu não sabia que hora que eu ia voltar. Eu, não- a minha profissão, eu não sei até que hora que eu vou estar em casa, que hora que eu vou chegar. Depende. Eu não posso ficar sem meu telefone, a qualquer momento eles podem me. Aqui até nessa gravação, meu telefone pode tocar, eu tenho que sair daqui e ir lá fazer um parto. Então a gente fica muito, muito escravo pela nossa decisão de profissional. Sim. Mas eu me acostumei com isso, eu preciso lidar com isso. E eu fico muito feliz, cara, quando alguém liga e precisa, eu quero ajudar sempre. A, igual aconteceu na transformação na minha vida, através dos meus filhos, de poder estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Todo medo que a grávida passa, eu nunca, eu nunca falo para ela, às vezes é alto risco, enfim, eu tento sempre passar uma fé, uma segurança que vai dar certo, tá bem. Eu falo para elas, deixa que o medo, e eu sei que tá por trás disso, que pode acontecer. Aonde eu fiz a residência,
ela era uma referência de gestação de alto risco. Então, vi muitas coisas acontecerem de gestações impossíveis, às vezes, de levar para frente, de ter que interromper a gestação, porque senão o neném ia vir a óbito, ou a mãe ia a óbito. Então, assim, a prática com os especialistas em isso aí me dar muita segurança em questão de conduta. Até onde aquele bebezinho dá para chegar. Até onde eu posso tirar o nenenzinho que não vai gerar um sofrimento fetal, uma consequência, uma sequela cerebral que é irreversível, às vezes, no nenenzinho. Muitas das vezes, que passa despercebido num pré-natal. Então, quando você tem a segurança que onde você fez a sua especialidade, trabalhe com isso aí, você fica mais seguro de falar para o paciente, de conduzir o nenenzinho, de conduzir até onde posso levar, até onde não faz, até onde que não vai dar sequela no bebê. Então, eu vi, eu presenciei muitos milagres de nenenzinhos de nascerem em peso que você imaginar e sobreviver, entendeu? De ter que e a medicina e Deus curar, e ter um propósito em cima disso aí. Eu vivenciei um milagre, rapaz. Logo no meu segundo ano de medicina, eu tenho uma paciente. Ela tinha 19 anos, ela teve uma AVC, ela estava gestante, ela teve um AVC. E, e ela estava com 18 semanas, 17, 18 semanas. E esse AVC, ela fez morte cerebral e ficou na UTI. E aí os médicos da UTI ficaram, e aí? Porque a mãe tava já morte cerebral, não tinha como mais. E o bebezinho chama Iago, esse nenenzinho. Meu sonho é encontrar ele hoje. Ele deve ter seus 10, 12 anos. E ele sobreviveu. E entre nós éramos em 4 residentes, e nós ficávamos revezando quem que ia subir lá na UTI para fazer ultrassom dela. E eu me propus, a maioria das 70, 80% das vezes que foram examinados, fui eu que fui lá. E tinha todo um processo de para você chegar nela. Não poderia ter um contato, nenhuma infecção. Então a gente tinha que paramentar, colocar toda a roupa estéreo, o ultrassom tinha que esterilizar, para a gente poder avaliar o Iago. O Iago que estava. O Iago manteve a mãe dele, e de Jesus manteve a mãe dele por 2 meses e meio. Ele foi nascer com 29, 30 semanas. Foi quando até o corpo da mãe dele desestabilizou. Aí nós tivemos que fazer o parto dela. Esse neném é vivo. Eu acho que teve 7, 8 casos no mundo que teve essa mesma situação. E conseguimos aí, glória a Deus, e aí toda a equipe da Santa Casa, enfim, foi publicado esse caso. E eu tenho fotos com ele de recém-nascido. Eu fiquei acompanhando ele ainda na UTI por 1 mês e meio, ele e o pai dele, né? Então eu tenho esse sonho ainda de conhecer o Iago, apertar a mão dele e falar, cara, fui eu não, né? Eu fui uma das pessoas que ficava te examinando lá. Foi um E milagre, né? ele foi um milagre. E eu sempre, assim, por essa situação dessa paciente em especial, eu sempre, quando eu ia fazer ultrassom dela, eu falava com ela, explicava, conversava no momento de ultrassom, ver como é que ele tava. Eu sempre falava, por mais que eu sabia que ela não tava mais ali. Uhum. Mas eu, Ah, eu você ficava fazia, conversando. explicando Uhum. para ela. Que eu queria que ela sentisse que tava alguém examinando, entendeu? Mas isso é coisa minha, que eu peguei um amor tão grande. Por mais partes que eu tava fazendo, mas eu queria lá ver o Iago, entendeu? Mais forte que a cena. Mas isso aí me marcou muito. Dentre outras, dentre tantos milagres que eu vi acontecer, de gestações impossíveis, de doenças, de várias doenças, de quando a paciente engravidar, todas as doenças estabilizarem, entendeu? Tu que tem doenças crônicas, hipertensão, diabetes, hipotiroidismo, miomas,
Então, pela medicina, é quase impossível, a não ser um milagre de Deus, que Deus tem um propósito maior. É Ele que colocou ali, se Ele deu para a gestante aquele bebê, Ele vai te entregar, Ele vai fazer nascer. Nós que temos que dar uma controlada, né? O médico ele vai acompanhar, mas o milagre está em Deus, a cura está em Deus, não está na receita, não está ali nada. E fui entender isso depois de muito tempo. E eu sou um milagre para estar aqui falando para você hoje. Deus tem um propósito muito grande da minha vida, porque o que eu já passei por dificuldades, por às vezes eu devo ter ficado sozinho na época da minha vida, e Deus nunca me abandonou, sempre me mandou anjos para cuidar de mim. Hoje eu tenho a minha família, eu ver meus filhos, tá, nossa, e fazer o que eu gosto. Eu sou uma pessoa abençoada, sou privilegiada por Deus estar aqui falando com você, com saúde, ter minha família, fazer o que eu gosto. Meu Deus, não tem preço aí. E tá servindo ao reino de Deus. E quando você, você tá nessa posição de profissional da saúde, mas quando você não tem Deus, você fica uma coisa, não sei te explicar certinho. Acho que você tá fazendo um corda. Acho que nesse momento a pessoa não aprecia realmente, né, aquilo que ela está vivendo. Né? Talvez seja um trabalho, seja algo, É, uma rotina, né? Ela não consegue visualizar ali, né, o sobrenatural, o agir de Deus e como até sem querer, uhum, né, a pessoa é uma peça, né, importante, né? E uhum, ela está fazendo um propósito de Deus, mas é, ela não percebe isso, né? uhum. Seria esse sentimento, seria isso. Sim, com certeza. E eu vejo a todo momento isso aí. Às vezes o paciente vem numa questão, você faz exames, você faz algum rastreamento para tentar diagnosticar alguma dor da paciente, muitas das vezes você não encontra nada em exames. Às vezes pode ser espiritual, muitas das vezes é espiritual, entendeu? O paciente precisa de oração, de união da família, entendeu? Uhum. Porque mexe com muita, com todos os sentidos. E o meio que a paciente vive, às vezes é uma dor ou algum sentimento, às vezes não é dela isso aí, às vezes é o meio que ela está, de sobrevivência. Ela está, às vezes, cansada, estressada, esgotada, e os hormônios descompensam todos, né? Testosterona baixa, começa a fazer o organismo grita pedindo socorro, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para entender que o porquê que está levando aquele sintoma. Nós somos normais, todo mundo tem sua vida, com alimentação, dormir. Quando isso sai do normal, ou estresse, ou alguma coisa, altera, começa a descompensar o paciente, o homem, a mulher, e começa, a gente tem que ver qual que, eu acho que o maior desafio é você fazer um diagnóstico do que fez aquela paciente ter aqueles sintomas. Esse eu acho que é o principal objetivo para você conseguir tratar um tratamento melhor do paciente, né? Eu acho que você descobrir, não, às vezes, através de um exame, tem um mioma ou tem um câncer, não sei o quê, mas o que levou aquilo lá? Você vai conseguir ter um tratamento com mais qualidade, né? Tratar, cortar o mal pela raiz mesmo ali. E hoje você comentou que estava em viagem e que Uhum, atendia em outra região, em outro uhum, lugar, né? uhum, Como que é esse atendimento que você faz assim? uhum, Então, você diz que pode, né, tocar seu telefone e de repente tem que ir para algum lugar. uhum, Você, né, faz muito esse atendimento? Tem um local específico? Você tem um consultório? uhum, Né? Como que você atende hoje, né, na sua rotina, uhum. né, de médico? Então, hoje eu estava em específico ali no município de Sidrolândia, fazendo atendimento lá. Atendo lá hoje como ginecologista, né? Atendimentos ambulatoriais. Mas aqui em Maracaju eu atendo tanto no hospital, de sobreaviso na parte da obstetrícia,
atendo no posto de saúde, atendo no meu consultório e também faço cirurgias pelo estado. Eu sou credenciado pelo estado, então eu opero pessoas do estado inteiro e precisa. O hospital é credenciado para isso, né? Então a gente consegue aí operar bastante pessoa, além da população de Maracaju, pessoas de outros municípios, né? Esse dia eu operei um paciente que veio lá de São Paulo, que conhecia, alguém já começou a morar aqui, e aí conseguiu até conseguir a cirurgia. Paciente, às vezes, que 3, 4 anos de fila, então conseguimos fazer inúmeras cirurgias. Há um mês e meio atrás, só a parte ginecológica, eu realizei 24 cirurgias em um mês, operando final de semana, dia de semana. Então, a minha, eu gosto de fazer todas a parte, assim, até onde eu consigo. A gente rastreamento de câncer, algumas pacientes de câncer de colo do útero, a gente opera, ou de ovário, cistos, miomas, enfim. A gente dá para operar bem, de pacientes com perda urinária. Então, a gente voltar essa dignidade, essa saúde para a mulher que ela tinha perdido ou está descompensada, você vê ela depois, ela bem, e fala, doutor, deu certo, tô bem, tô melhor. Você pegar o paciente toda assim, sofrendo, né? Com sangramentos, com perda urinária ou com medo de ter um câncer, você poder estar ajudando a resolver isso aí, evitando que aconteça, é muito satisfatório, assim. E eu fico muito grato por Deus ter me dado essa bela profissão, cara. Eu amo o que eu faço. Eu amo operar. Eu amo cuidar de pessoas. E essa parte, tanto essa parte da obstetrícia, né? Que é o nascimento, esse cuidado até o nenenzinho nascer. Mas essa é o outro lado, a mulher mesmo em si. Você tá entendendo ela, escutando ela, ver qual que é o ponto principal que ela tá com aqueles sintomas e para tentar ajudar ela é muito importante, né? O paciente se sente seguro, às vezes, de conversar com você, se abrir, como é que é. Que a mulher, muitas vezes, ela tem 3 períodos. De manhã ela tem uma rotina, à tarde ela está no trabalho e à noite ela chega em casa, ela tem outro turno. É marido, é filhos, é casa, é conta. E às vezes, muitas das vezes, ela está num ambiente totalmente estressante, desgastante para ela o dia todo. E ela chega na casa totalmente, às vezes, cansada, desanimada. Já falei. Bom, vamos dar um intervalo agora para o Vamos. terceiro bloco. O que você achou? Ótimo, Hã? nossa, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Nossa, Cara, maravilhoso. eu não abro assim, cara. Eu não sou de falar, mas eu senti no meu coração. De vir aqui, cara. Eu só falo de coisa muito particular de mim, muito brabo. O Hélio pediu pra gente falar sobre o Legendário? Legendários. Vamos partir pro Vamos. Legendários? Vamos. Muito bem, agora vamos para um momento aí, né? Um momento de desafios, né? Uhum. Um desafio especial que eu quero falar sobre esse desafio novo na sua vida, que é Uhum. estar aí recebendo, né, essa proposta, Uhum. né, chamada Legendários, Uhum. né? Então, tá aí a oportunidade, né? O que isso, né, te moveu, te incentivou, né? O que isso mudou, mexeu com você, com a pessoa, né, do Gabriel Marcondes. Uhum. Olha, eu tinha ouvido falar sobre esse movimento para Jesus, né? Porque o legendário, eles vão atrás do legendário número 1, que é Jesus Cristo. Lá não prega religião, então foi uma coisa que eu quis conhecer, uma coisa minha. De uma forma assim, de eu tirar um tempo, eu e Deus. Me conseguir desligar da minha vida, minha família. Ter um tempo, eu e Deus, que eu nunca. O Deus está em todo momento, em todo lugar. E você tirar, afastar, você ser, se
Se permitir estar só para Jesus foi uma experiência que eu recomendo para todo homem. É só para homens. Ele é transformador. Eu fui lá de uma maneira para agradecer a Deus tudo que ele tem feito por mim. Por mais que a gente não sabe o que vai acontecer lá, é um desafio. Você fala, não ser pro homem, fala, você não sabe o que você vai fazer lá, e você fica inseguro. Você não, e do lado de pessoas que você não conhece, você não tá indo pra uma viagem para descansar, você vai lá encontrar Jesus, e encontra mesmo. Eu tenho certeza. Quem foi no Legendários, quem volta de lá, ele quer recomendar para todo mundo. Então o negócio é forte. A presença, a experiência com o Espírito Santo é transformador. Eu já tinha intimidade com Jesus na minha vida, a presença do Espírito Santo, mas igual essa aí, eu até já voltei lá, cara. Eu tô servindo de novo, mas como médico agora, mas foi totalmente diferente. Esse ano eu quero ter mais 2 ou 3 esse ano, eu quero ir nesse de novo. Lá, você vê muito testemunho de pessoas que não queriam estar lá, que outras pessoas que queriam lá de uma forma de agradecer, mas você volta uma pessoa transformada, porque Deus transformou a minha vida e transformou a minha família, sem eu fazer nada, só questão de oração. Então, quando eu voltei de lá, eu voltei outro Gabriel. E uma fé, minha fé aumentou muito mais, porque você vivencia. Deus te mostra cada coisa, situações lá, que a gente não pode falar muita coisa, né? Senão perde o sentido Mas você colocar tudo em oração em primeiro lugar é maravilhoso. Então a gente aprende isso aí. Em vez de tudo que você briga com seus braços, você tenta buscar, lá eles ensina é você orar primeiro. E acontece em oração. Porque muitas das vezes a gente está num caminho buscando alguma coisa e às vezes as coisas não acontecem. Ou passa na mão da gente e aquele lá não traz aquela satisfação que você buscou. Casa, carro, enfim. Quando você tem a presença do Espírito Santo na sua mão, todas as outras coisas, né, a gente esquece, cara. E o benefício maior está em Deus. Deus é que te dá. E na hora de Deus. Quando eu entendi isso aí, o tempo é de Deus. A gente tem que seguir o caminho com Ele. E Deus vai providenciando tudo. E realmente você falando assim dá, né, até aquela curiosidade, né? Falar assim, né? O que você encontrou no alto da montanha, né? É, Né? tem que subir lá pra ver, Denis. Então tá feito o convite, hein? Eu vou convidar você pra ir agora em agosto. Tá Olha feito o aí, convite. tá feito o convite, né? E É. tô para isso, tô para É. isso, né? Aceitar esse convite aí vai ser sobrenatural. Vai ser, isso eu tenho certeza. Vai ser sobrenatural na sua vida, igual foi na minha, igual foi na vida de 1.000 homens que estavam lá na montanha quando eu fui. Chega um momento lá que eles perguntam, quem gostou do Legendários? Todo mundo levantou a mão, eu levantei as duas mãos. Quem vai voltar para a montanha? Todo mundo levantou a mão também. Então, assim, é impressionante, é prazeroso, é gostoso. Tenho vontade de voltar, eu vou voltar várias vezes lá, cara. É impressionante. Cada vez Deus trabalha de uma forma sobrenatural na vida da gente, diferente. O propósito é muito grande e tá atrás disso aí. A gente enxerga, a gente conhece Deus mesmo. Agora você tem aí novos planos também, né? É. Quais são os planos depois dessa subida à montanha? Quais são os planos que, né, você pretende aí Uhum. para esse novo tempo? Cara, eu pretendo eu me dedicar mais ao reino de Deus, seguir mais a presença de Deus e seguir o caminho, né? Seguir o caminho, ajudando as pessoas no meu trabalho e ajudando as pessoas em orações, né? E eu quero ter eu quero trabalhar para Jesus agora. Entregamos minha nossa vida, nós nos batizamos, eu e minha esposa. Eu quero que meus filhos cresçam num ambiente de igreja, um ambiente de pessoas que acreditam em Deus. Ali eu vejo anjos que eu quero que meus filhos não tenham essa experiência que eu, que eu não tive, entendeu?
Eu via Deus na minha família. Mas você crescer na igreja, você crescer em pessoas que estão em oração é outra coisa. É outra, é outra coisa. Maravilha, né? Vejo quanta alegria tem nesse momento aí. Amém. Expressa, né, através das expressões faciais é que nós vemos aí quanto é importante, foi importante, né, está sendo importante esse momento também. E, bom, eu acredito que nosso encontro aqui é o primeiro de muitos, né? Eu Muitos. falo que, né, esse programa aqui, essa programação do podcast, ela não pode parar, ela tem que continuar, persistir, né? E esse momento eu gosto de dedicar, né, para que você possa aí mencionar, citar, né, chamar a essas pessoas que fazem parte da sua vida, né, compartilharam, favoreceram, permitiram, né, incentivaram e promoveram esse momento e você está aqui. Né? Então, até então, né, quero deixar aberto aqui o espaço para que você possa aí lembrar ou fazer menção de todas elas. Eu quero agradecer sempre a minha esposa, cara, que nunca desistiu de mim. A minha família, que sempre acreditou em mim. As pessoas que esteve sempre ao meu lado, que estudaram comigo, oraram comigo, que sempre acreditaram. Essas pessoas, eu tenho uma enorme gratidão, que sempre eles viram uma luz em mim. Uma luz que às vezes eu nem me enxergava. Então essas pessoas que eu dedico esse agradecimento, cara, que e através de Deus que possam também guiar outras pessoas. É muitas pessoas que eu tenho que falar, cara, que eu são poucas, mas muito importantes da minha vida, né? Se você reconhecer que eu achava que tinha muitas pessoas amigas, não é assim a vida da gente. A gente nos decepcionamos com o ser humano, né? A gente tem que crer primeiro em Deus. Esse é o seu melhor amigo, né? E entender que Deus manda um anjo na vida da gente. Pessoas que trazem um bem pra gente, que confortam a gente, que acreditam na gente. Amém. É isso aí. Amém. Muito Amém. obrigado, doutor Gabriel Marcondes. Estamos aí fazendo esse bate-papo aqui na Rádio Anjos, especialmente para esse momento, né, estarmos compartilhando dessa fé, dessa experiência, né, dessa pessoa especial que está aqui se Amém. mostrando, né, pelas nossas lentes, né, pelas imagens aí do nosso estúdio podcast, né, e que vai trazer muitas novidades. Eu creio que vai vir muita bênção através desse momento e ele é só uma sementinha pequena perto da grande árvore e frutos que vai dar. Amém, Denis. Né? Muito obrigado aí por ter me recebido, viu? Eu agradeço você e o Hélio por ter me feito esse convite tão especial, ainda mais esse projeto de vocês tão abençoado, que eu creio que através desse projeto outras pessoas serão transformadas. Amém. Né? Que vai tocar no coração de muitas pessoas, né? E você, o Hélio, está fazendo um trabalho muito importante, né? Levar essa mensagem através de testemunho de pessoas, acreditar nas pessoas e através de orações, a gente possa, pelo menos, se a gente ganhar uma pessoa, já está válida, né? Imagina Amém. levar essa mensagem para mais pessoas. Outras pessoas serão tocadas, serão restauradas, famílias serão restauradas, né? Amém. Amém. É vero. É vera. Obrigado você, curte, comenta e compartilha através das redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e o site www.radioanjos.com.br. E eu aguardo você até a nossa próxima edição do podcast Rádio Anjos.